Olá, meus amigos e minhas amigas. Um ótimo dia que Deus tem nos dado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Na mesa com Gregory hoje recebe o prefeito que revolucionou a cidade de Miguel Pereira, é, André Português. Ele está acompanhado da sua vice, a doutora Tayane de Moraes, da 14ª DP, delegada de polícia. E nós vamos ter um bate-papo aqui muito interessante. Pegue a caneta, pegue o papel, porque nós vamos falar de coisas que têm muito a ver com o seu presente e também com o seu futuro. O André decidiu ser candidato a governador no Rio de Janeiro, hoje ele é pré-candidato, e o que ele fez em Miguel Pereira, ele quer reproduzir para as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença. Parabéns por tudo que você fez na cidade de Miguel Pereira. Falo isso como alguém que conhece a cidade. Antes e depois, né? Antes Bom, e depois. bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Quero aqui mais uma vez agradecer o carinho do convite e te parabenizar. Hoje você tem feito, trago a informação na ponta, com transparência, sem coloração partidária e trazendo sempre a verdade. Verdade é verdade em qualquer lugar. Então, obrigado aí pelo carinho. Também quero aqui cumprimentar a nossa pré-candidata vice-governadora, doutora Tayane Moraes, também uma pessoa muito capacitada na segurança pública. Tem um currículo também muito bacana que já a gente vai conversar sobre segurança pública do Estado. Eu imagino que você não trouxe a doutora Tayane por um acaso, né, doutora? Exato. Bom E dia, aí, como é que é essa Marcelo. experiência? É maravilhosa. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, André. Vamos com tudo, conversar bastante agora sobre essa experiência que tá mudando minha vida. Legal. Eu conheço bem a cidade de Miguel Pereira. Se eu não me engano, tem 28 mil habitantes? Isso, aproximadamente 30 mil. 30 mil, né? Porque tem gente que não faz a transferência do Isso. título, enfim, 30 mil habitantes. Tem um orçamento de 220 milhões, né? E o PIB é interessante, quase 1 bilhão. É, Ou seja, vocês fizeram mágica. Conseguir transformar uma cidade que é considerada a Suíça brasileira, né? é verdade. Já tem um clima bom, agora ela tem uma robustez financeira muito interessante. Eu acredito que você está com a ideia de transformar o Estado naquilo que você fez na tão querida Miguel Pereira. A gente tem deixado registrado que Miguel Pereira foi o começo e o Estado é o destino. Opa, legal, Miguel, hein? Miguel Pereira está vivendo um momento incrível, né, Marcelo? A gente, assim que entrou como prefeito, a gente começou a trabalhar aquilo que a cidade tinha de vocação, que era o turismo. Sim. E o turismo é o único segmento que se afasta das máquinas e faz com pessoas, né? É geração de empregos, aquecimento da economia, é uma indústria sem chaminé. Então, Miguel Pereira hoje realmente é uma das cidades que mais cresce do Brasil. Claro que está longe da excelência que a gente quer chegar, porque essa transformação, pegamos uma cidade de 20 anos apagada no cenário do Estado, uma cidade sem nome, sem fama, terceiro menor orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Interessante. Miguel Pereira, terceira prefeitura mais pobre das 92 cidades. E eu provei que nem tudo é gestão, e sim, nem tudo é dinheiro, e sim gestão. Quando quer fazer, faz. Quando não quer, dá desculpa. Então, a gente fez essa transformação exatamente, Marcelo, que é o que eu tenho falado nesses meus 26 anos de vida pública. Eu sou um gestor empreendedor e não sou um gestor político. O que o Estado precisa hoje não é de mais um governador, precisa de um gestor. Por isso que o Estado do Rio de Janeiro, que com certeza é o principal estado desse país e hoje tem sido a vergonha do Brasil. Agora, André, você vai pegar uma batata quente. O estado do Rio de Janeiro tem uma arrecadação de 107 bilhões, mas tem uma conta para pagar de 127. Ou seja, como é que vai fazer a equalização de um volume de perda tão grande devido às gestões anteriores, né? É como se fosse uma caixa d'água, né? Ela fica recebendo água ali, só que os furos são agressivos, ou seja, o Estado está sempre naquela questão, recuperação fiscal, tem problemas pontuais com as questões dos funcionários públicos, com atraso, enfim. Você sabe que você vai entrar num jogo pesado, né? Marcelo, é a gestão. O problema hoje do Estado do Rio de Janeiro é exatamente gestão, porque dinheiro tem. A prova está aí, o volume de corrupção que esse Estado vem sofrendo há quase 25 anos, prova que o Estado do Rio de Janeiro, o recurso tem. O que não tem são gestores. 107 bilhões de orçamento Eu tenho absurdo. falado que o Rio de Janeiro ele tem que parar de votar na velha política e começar a votar em gestor.
A gente tem que parar de escolher um candidato porque, é meu amigo, é meu amigo camarada, amigo de infância, meu vizinho, É não. o partido, né? Não, nada disso. Tem que votar na capacidade do gestor. Exatamente. E eu sou uma prova viva que eu não tive o privilégio de nascer na cidade de Miguel Pereira, eu sou carioca, nasci em Botafogo, e eu provei que mesmo eu não ter nascido naquela querida cidade, queria ter nascido, que é uma cidade que eu tenho muito carinho, muito respeito. Mas assim, e olha a transformação que a gente fez. Exatamente por aquele povo ter escolhido não um prefeito político, e sim um prefeito gestor. Eu tinha todas as dificuldades, eu tinha tudo para dar errado, mas essa nova visão de empreendedorismo, de trazer a parceria pública-privada para dentro do público, essa é a saída do Rio de Janeiro e a saída do Brasil. Cara, sensacional. No passado, o estado do Rio de Janeiro, né, o governo elegeu, se eu não me engano, um governador ou uma governadora pelo que eles fizeram em uma cidade. Parece que agora o estado tem essa oportunidade de novo. Porque o que está quebrando, né, a verdade é essa questão, esse ranço político, né? Não sei se você vai se ofender, mas você é um cara jovem, pelo que eu tô vendo aqui. Não sei quanto tempo você tem na vida pública, né? 26 anos. A minha primeira eleição foi em 2000. Já tive 15 cargos públicos. Caramba. Então você tem muita experiência, apesar de ser um cara jovem, né? E eu tenho algo que eu carrego com muito carinho, né? Eu sou a prova viva que a política, ela não muda o caráter de ninguém, ela apenas revela. O Sim. camarada sempre foi mau caráter e a Perfeito. política dá a oportunidade de mostrar quem é quem. E você vê, eu com 26 anos de vida pública, diversos cargos, nunca tive uma condenação, nunca me envolvi num escândalo, nunca envergonhei minha família e nunca decepcionei o meu eleitor. Isso é muito Então, legal, isso hein? mostra que essa questão de quererem criminalizar a instituição política, eu sou contra. Porque a política é a maior ferramenta transformadora para você transformar uma cidade, um estado, um país, transformar a vida das pessoas, mas quando ela é bem utilizada. E o que a gente tem visto no Rio de Janeiro hoje é lamentável. O que está acontecendo no Rio. De fato. E eu sempre falo, Marcelo, que é engraçado, né? Passa a eleição, sai a eleição e parece que os atores vão só mudando o CPF. Tem horas que a gente tem uma sensação que a gente está sendo governado por uma milícia. É isso. Então, eu tenho certeza que Deus quer o melhor para esse estado e está chegando, já está muito próximo de colocar um ponto final em toda essa corrupção, essa vergonha, essa politicagem. E o que o Rio precisa mesmo é gestão. E por isso que eu, como pré-candidato a governador, posso te garantir aqui, Marcelo, num programa tão sério, eu sou o mais preparado para governar o estado do Rio de Janeiro. O ex-prefeito Eduardo Paes, ele fala muito que ele é um bom gestor, né? Eu tô falando isso como morador do Rio de Janeiro, ontem mesmo saindo de Campo Grande. André, eu nunca vi obras tão demoradas e quando inaugura, quem tá assistindo aqui sabe o que eu tô falando é verdade, eles levam muito tempo fazendo uma obra, às vezes pequena, um espaço de 500 metros, levam meses. Aí quando fala, vamos inaugurar, inaugura, uma semana depois quebra tudo de novo. Estão fazendo isso de maneira recorrente. Então, assim, gestor, ele não é. Ele pode ser qualquer outra coisa, né? Marcelo, Tem um ele cara que tá chamando ele aí de Eduardo Caos. E eu até concordo. Porque a cidade hoje, ela tá um caos em todos os sentidos, tá? E você provou, né? Qualquer pessoa que for pesquisar lá a cidade de Miguel Pereira, o antes e o depois, eu frequento Miguel Pereira desde 2008, conforme eu te falei, né? Junto à nossa galera de moto, doutor, a gente E sobe a serra. vai pra lá, maravilha. Primeiro é segurança, né? A gente deixa a moto lá, não fica com aquela preocupação do Rio de Janeiro, de estacionar. Será que eu vou ser roubado? O que aconteceu aqui outro dia na Orla? Os moleques pararam as motos nas baias, porque não pode mais parar do lado direito. Que eu acho uma bobeira, porque tem espaço para colocar a moto ali perto da pistazinha que o pessoal faz o Cooper. Agora tá deixando do outro lado. Então tá tendo muito roubo de moto. Cara, os garotos tiveram uma ideia, arrancam a roda da frente. Isso é vergonhoso para um vergonha. turista ver as motos paradas. Me chamou a atenção, falei, o que houve? Roubaram as rodas? Não. Os caras tiram, porque tirar a roda da frente é mais fácil que tirar de trás, porque não tem corrente, é um parafuso e a moto fica igual aquelas bicicletas velhas ali, na orla da principal cidade do Rio de Janeiro. Olha que ponto que nós chegamos. É uma vergonha. Se tem uma coisa que o Eduardo não é gestor. Sim. Ele é político. O Eduardo, ele governa a cidade quase 2 décadas
E se você parar 10 cariocas no Rio hoje e fazer uma pergunta, Marcelo, eu quero te fazer esse desafio aqui e o desafio a todos que estão nos acompanhando. Para 10 cariocas na rua e faz a seguinte pergunta: você tem alegria de viver na cidade maravilhosa, de estar vivendo aqui no Rio de Janeiro? Você vai se assustar. Os 10 vão responder que estão tristes de morar no Rio. Aí você faz uma segunda pergunta: por quê? Eles começam a falar: a cidade está suja, muito morador de rua, uma cidade que não tem segurança. Aí começam a falar todas as características. Então, se tem uma coisa que o ex-prefeito Eduardo Paes não é gestor. Verdade. Eu acho que 90% dos cariocas concordam com você. Tá? Porque é lamentável. E outra coisa, eu sou uma prova viva, eu governei a terceira cidade mais pobre do estado. O Eduardo governou a cidade que é a terceira cidade mais rica do Brasil. Só perde para São Paulo então, e assim, Santa Catarina, né? É um absurdo. É um absurdo. Aliás, vale lembrar aqui, pessoal, que o município do Rio tem 40 bilhões de orçamento, tá? E ele pegou 27 bilhões emprestado com esses vários empréstimos que eles fizeram e deixou uma dívida para os cariocas pagarem até 2048, só de juros, 9 bilhões de reais, prefeito. Então não é gestor, é um irresponsável. É um irresponsável e tá aí o resultado, né? E além disso tudo é mentiroso, né? Porque ele mente o tempo todo, acabou de vir agora candidato à reeleição e ele assumiu um compromisso com o Carioca que se ganhasse para prefeito não ia renunciar para vir a outro cargo. Bem lembrado. E é muito engraçado como é que... Engraçado, triste, né, Marcelo? Como é que as pessoas brincam com o ser humano. Porque a mentira, se tem um defeito que eu tenho pavor num ser humano, é a mentira. E o camarada mente e ele volta no local do crime, né? Aí ele volta, lava a cara, volta um ano depois, sou candidato como nada daquilo acontecesse. Mas o que esperar de uma pessoa que agora no carnaval teve a coragem de zombar dos deficientes visuais, de zombarem dos evangélicos? Isso. Então, assim, de diminuir as pessoas de Maricá, naquela infeliz, naquela colocação deles zombando dos moradores, desqualificando as cidades menores. Então, eu vou te garantir uma coisa aqui, Marcelo. O Eduardo Paes já perdeu 2 vezes para governador e vai perder a terceira. Pô, eu concordo. Eu concordo plenamente e se o que eu puder fazer para impedi-lo, porque o que ele está fazendo de ruim aqui para os carioca, ele quer importar para as outras cidades também. E por falar em outras cidades, você foi premiado, né? Prêmios internacionais na área do turismo, né? Você transformou a cidade, aquele parque interessante lá que a galera vai... Eu não fiz essa pesquisa, mas quantos turistas vão na cidade de Miguel Pereira, assim, por ano? Você deve ter esses dados, né? E que prêmios foram esses? É importante você falar, porque foram prêmios de grande relevância. Eu acho que talvez você tenha sido o primeiro, eu acho que não teve outro que teve esses prêmios que você recebeu devido à boa gestão. Não, com certeza. Eu peguei a cidade em 2017, Marcelo. Eu ganhei a eleição em 2016, tomo posse dia 1º de janeiro de 2017. E Miguel Pereira recebia 12 mil turistas por ano. Se você dividir, a gente está falando aí de 1.000 turistas por mês. 1.000 por mês. E ano passado, batemos 1.108.000 visitantes. Cara, é muita gente. E vamos chegar nos 9 milhões, porque eu tenho mais 64 projetos em andamento. Isso é uma prova que quando você faz um planejamento e começa a criar uma cidade que vira destino na vida das pessoas, quem ganha com isso é a população, na geração de empregos, no aquecimento da economia de um comércio tão sofrido de cidades menores. E então, assim, hoje Miguel Pereira pula de 12 mil para mais de 1 milhão de visitantes. 1 milhão de turistas é muita coisa. Eu Você não imaginava que era um número tão grande. Você vê grande. que o Parque de Dinossauros, em 12 meses, levamos 512 mil pagantes. Vamos lá, André. Tem cidades que têm coisas interessantes, né? A própria cidade do Rio de Janeiro. Mas o que você atribui um número tão grande de turistas lá em Miguel Pereira? É porque, na verdade, Marcelo, eu estava fazendo uma palestra no passado para 800 empresários em São Paulo e me fizeram uma pergunta qual era o problema da política do Brasil. Aí eu olhei para aquele auditório, 800 pessoas, né? Aí eu falei, olha, se eu franquear a palavra aqui para os senhores e senhoras e fazer uma pergunta qual é o problema, tenho certeza que mais de 90% vão responder que o problema da política é a corrupção. Aí eu só via
a cabecinha concordando. E eu falei para eles e vou falar para você aqui, Marcelo. O problema da política, ela não é a corrupção. A corrupção, ela está no ser humano. Onde tem ser humano, tem corrupção. Seja no flanelinha, no médico, na polícia, no político, no empresário, em todos os segmentos. Por isso que existem os maus e existem os bons. Perfeito. O maior problema da política do Brasil e principalmente do Rio de Janeiro é que muitos se preparam para ganhar a eleição, mas poucos se preparam para governar. Esse é o problema da política do Brasil. Eles querem algo... Eles poder, querem imediato, né? Querem poder, presente, querem mas dinheiro. Não se com o futuro. Porque candidato, Marcelo, qualquer um pode ser. A gente Sim. vai ali no dia, na eleição, você compra uma camisa nova, vem com um bom discurso, faz um material. Você ganhou a eleição. No dia seguinte, você tem uma cidade para cuidar. Você se preparou? Você conhece os problemas de todos os bairros, distritos, de todos os segmentos? E eu vou falar uma coisa para você, porque eu trabalho com muita pesquisa e número. Mais de 80% dos gestores do Brasil. Olha que a gente está falando de 5.571 municípios no Brasil. Mais de 80% só se prepararam para ganhar, mas não se prepararam para governar. E essa foi a nossa diferença na cidade de Miguel Pereira. Eu me preparei muito mais para governar do que ganhar a eleição. Eu fui trabalhar aquilo que a cidade tinha de vocação. Eu sabia que se eu fosse mais um gestor, que fosse vender a cidade... tem o terceiro melhor clima do mundo, uma cidade bonita, uma cidade bacana, eu seria mais um contador de história. Sim. Eu inverti, eu falei, eu vou começar a criar projetos que eu leve as pessoas forçadamente para a cidade e automaticamente se tornando destino na vida das pessoas, você vai forçadamente para a cidade. Um exemplo foi o Parque dos Dinossauros. Eu fiz um levantamento, Marcelo, que os próximos 20 anos... o empresário tem que investir muito na criança. Por quê? O filho leva o pai não leva o filho. Hoje, só aqui na capital, só no município do Rio, só para te dar um exemplo rápido, a cidade do Rio tem 6,5 milhões de habitantes. Nesse momento agora, temos 2,5 milhões de crianças em casa, nesse momento, que o pai não sabe onde vai levar amanhã. Caramba! E você sabe, toda casa que tem criança pequena, quem determina o destino do final de semana é a criança. Não é isso? Esses 2,5 milhões no estado ou na cidade? Na cidade. Caramba, cara, é muito. É muito. Então, assim, se você começar a criar destinos que tenham a ver, parques, entretenimentos, uma cidade voltada para a família, esse é o segredo. E foi isso que eu desenvolvi na cidade de Miguel Pereira. Agora, não tem como você ir em Miguel Pereira e não ter sensação de segurança. Não. Isso, claro, se você tem um parque daquele... Você tem uma rede hoteleira legal, doutora, e você não tem segurança, quem é que vai? Eu tive o prazer de conhecer Santa Catarina e Balneário de Camboriú. Cara, que sensação legal. Em nenhum momento eu tive uma sensação ruim de ser assaltado ou coisa parecida. Então, assim, acredito que pela sua gestão, né, uma gestão ilibada, muito interessante, você trouxe a doutora Tayane para cuidar dessa questão. Vai ser sua vice, né? Vai ser o para-raio, mas com esse olhar voltado para a segurança pública. Isso aí, por exemplo, eu não sei, né? Teve algum latrocínio, esse número lá, que é normal na cidade, né? Tem cidade que é um por dia, 2 por dia, até mais. Qual é o dado que a gente tem dessa questão? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, gente. Até em Mônaco pode acontecer. Claro. Mas como que está essa questão da violência, já que você gosta de dados e números, como é que está essa questão lá? Marcelo, mais uma vez, eu provei o que é ser gestor. Eu sempre fui um gestor de investir na prevenção e nunca entrar na cena quando se perde o controle. Miguel Pereira, assim que eu assumo a cidade, tinha 8 policiais dias e 2 viaturas em 2017. Eu governei 8 anos, entreguei a cidade com 167 policiais dias e 29 viaturas. Tá explicado. E uma vez eu estava marcado para ser recebido pelo secretário da Polícia Militar do Estado de Janeiro, o comandante-geral, o então comandante. E quando eu entrei na sala dele, ele já falou assim para mim, prefeito, pelo amor de Deus, você não veio pedir efetivo não, né? Mais efetivo. Aí ele começou, grande. Porque
perdemos o controle em tal lugar, tem uma mancha criminal em tal cidade, eu preciso mandar homens e a gente está com problema de efetivo. Eu deixei ele desabafar. Sim. Quando ele acabou de desabafar, eu falei, comandante, com todo respeito, com todo carinho, se todos os gestores do passado tivessem a minha visão de governar e investissem na prevenção, o senhor não estaria enterrando um policial toda semana no estado do Rio de Janeiro. Vocês têm que parar de tratar esses homens e essas mulheres como número. É a maior covardia, Marcelo, esperar perder o controle e jogar esses homens e essas mulheres no ostracismo. Então, se não tiver investimento na prevenção, uma hora a conta chega, e a conta chegou no estado do Rio de Janeiro. Você não faz saúde sem segurança, você não faz educação sem segurança, você não dá o direito de ir e vir do Fluminense, de voltar para sua casa sem segurança. E quando a gente sai para trabalhar, Marcelo, a gente deixa em casa aquilo que a gente tem de maior valor, que é a nossa família. Exatamente. E quando a gente sabe que a nossa família está guardada, isso não tem preço. E é isso que eu fiz na cidade de Miguel Pereira. Eu não esperei ter altos índices, eu não esperei perder o controle para depois entrar com a força policial. Então, hoje, Miguel Pereira, zeramos o assalto na cidade, zeramos o assalto. Zero. Hoje tem a presença, eu falo que a nossa segurança pública, eu tenho muito orgulho, tá, Marcelo? De todos os profissionais da segurança pública desse estado. Seja a nossa querida Guarda Municipal, seja a Polícia Civil, a nossa querida Polícia Militar, indiretamente o nosso querido Corpo de Bombeiros. Eu falo que, há uns dias atrás, vivemos aí um momento histórico, né, quando os Estados Unidos reconhece o PCC e o Comando Vermelho como terrorista. Mas eu respeito. Mas nós temos a polícia uma das polícias mais preparadas do mundo. O que precisa é deixar eles trabalharem. Hoje, infelizmente, quando a cúpula que governa esse estado se corrompe para o Comando Vermelho e para as milícias, quem paga essa conta são os profissionais também da segurança. Esses homens e essas mulheres hoje, eles trabalham para o sistema, porque eles têm superiores. Agora, deixa a nossa segurança do estado do Rio de Janeiro trabalhar. Se a gente não coloca, devolve a paz para esse estado. E é isso, que se for da vontade de Deus e da vontade da população, hoje nós somos pré-candidatos a governador e a doutora Tayane é pré-candidata a vice. Se for da vontade, né, de Deus e da população, você vai ver que a partir de 1º de janeiro, só com a nossa entrada, a gente já devolve 30% de paz para esse estado. Puxa, porque é o que mais o cidadão quer hoje. Porque o rato só fica onde tem sujeira. Quando o rato vê que você está limpando o ambiente, ele vai embora. E eles vão notar que com a gente, tanto eu quanto a doutora Tayane, a gente é inegociável e não aceitamos ser pré-candidatos de sistema nenhum. Vamos enfrentar... O mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Vamos enfrentar e vamos colocar o crime aonde ele merece estar. E quero deixar uma coisa bem registrada. Eu não vou preparar a nossa polícia para matar. Agora, eles vão ser expressamente proibidos a morrer. Vamos enfrentar o crime da forma que eles quiserem enfrentar a força do Estado do Rio de Janeiro. O presidente, né, Lula, ele está muito chateado com essa tensão com os Estados Unidos, porque Donald Trump classificou PCC e o Comando Vermelho como organizações internacionais terroristas. Quer dizer, isso já era para ter partido do próprio presidente, né? E aí ele não hesitou em se posicionar contrário a isso. Paralelamente, ou curiosamente, depois que Trump voltou a presidir os Estados Unidos, ele descobriu-se que existia uma organização que recebia muito dinheiro, inclusive do mundo todo, chamada USAID. Essa USAID, ela interferiu em eleições presidenciais em vários países da América do Sul, vários. E aí o Trump, descobrindo isso, depois que chegou ao conhecimento dele, ele cortou as asas dessa organização. E aí a gente está vendo aqui os nossos vizinhos, que antes eram vermelho, né, estão perdendo eleições. Agora, recente, né, nós tivemos na Colômbia, né, e, enfim, só está faltando o Uruguai e o Brasil. Antes você olhava o mapa, ele era bem vermelho, né, e agora a gente só tem aqui o Brasil, né, que o Brasil, na verdade, é um continente, e o Uruguai, que é um país menor. Então, nós estamos, sim, eu falo isso como cidadão, a gente está na expectativa, até para você, caso vença as eleições, é óbvio que é melhor você ter um presidente aliado com as suas ideias, né? Contra a criminalidade,
a favor do progresso, do desenvolvimento, do turismo e tudo aquilo que você vem desenvolvendo na cidade de Miguel Pereira. Como é que você viu, vocês, né, essa fala do chefe maior se posicionando contra a maior nação do mundo, os Estados Unidos, ele ficando literalmente a favor dos criminosos, dizendo o seguinte: os nossos traficantes, gente, os nossos, no caso dele, tá? Não é da gente aqui não, por favor. Como é que você viu essa malfadada do Lula? Marcelo, isso é o reflexo do que está vivendo o Brasil e principalmente o estado do Rio de Janeiro. Ter uma declaração dessa da maior autoridade de um país, isso já mostra que ponto o Brasil está. Sim. Eu sou fora da questão de polarização. Essa discussão, até porque o povo está cansado dessa briga de políticos que não está transformando a vida deles em nada. Eu sou contra essa politicagem. Mas eu tenho lado. Eu, nos meus 26 anos de vida pública, eu sempre coloquei Deus à frente, família, Perfeito. né, todos os conceitos. Aquilo que, se o Brasil tivesse como essência Os princípios, né? esses princípios, o país hoje era outro. Por isso que o meu apoio incondicional é o nosso pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Não é porque é a família Bolsonaro, não é por causa dessa discussão que o Brasil está hoje. Essa discussão, porque é o melhor, né? essa discussão até chamo ela muito de cortina de fumaça. Sim. Tem muitos políticos se escondendo aí atrás dessas cortinas, até porque dos dois lados tem muito bandido. Muito bandido escondido na direita, muito bandido também escondido na O esquerda. Banco Marcha tá aí para provar, né? Isso, então... Centrão. Então assim, vamos começar a dividir o joio do trigo, né? Porque agora é muito fácil você vir pro partido da direita, você sendo um grande criminoso e falar que é candidato da direita. Então, quando eu falo do Flávio, eu falo na capacidade dele de gerir, no conhecimento do Flávio, no caráter do Flávio, que representa hoje o que o Brasil precisa. E, principalmente, o Flávio hoje representa o que o estado do Rio de Janeiro precisa. Então, mas temos que saber dividir o joio do trigo, porque agora é muito fácil, né? Pega qualquer um, se filia na direita, eu sou bonzinho, não é nada, é bandido. Bandido, miliciano e marginais escondidos também na direita. Então, eu sou zero dessa polarização e sou na razão. O Flávio hoje representa o que o Brasil precisa e o que o estado do Rio de Janeiro principalmente precisa. Vamos lá. 1º de janeiro de 2027. André Português eleito governador, junto da sua vice Tayane, delegada de polícia. 3 coisas que você, de tantas, né? 3 coisas que você, governador, vai aplicar no estado de imediato. Primeiramente, você falou uma data muito emblemática. Eu sou um homem de muita fé, Marcelo. E não adianta a gente só pedir a Deus que ganhe a eleição. Se Deus não estiver com a gente desde o primeiro segundo até o último segundo que a gente saia de uma gestão, nada adiantou. Então, o meu primeiro ato é pedir a Deus que Ele entre comigo dia 1º de janeiro, me dando muita visão, muita sabedoria e, principalmente, me dando pessoas para governar um dos estados mais importantes do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Esse é o primeiro. Segundo, eu tenho uma forma de governar. Se Miguel Pereira tinha 26 secretarias, né? E eu aprendi que um político ele não tem que ter uma só identidade. O político ele tem que trabalhar e jogar, como diz no futebol, né? Aproveitar esse momento aí da Copa, como diz no futebol, jogar nas 11. Eu, no 1º dia de janeiro, já vou startar simultaneamente todos os segmentos do Estado. Projetos em todas as secretarias. E, com certeza, a maior prioridade hoje nossa, que vai ser desde o 1º segundo, vai ser devolver a paz para o Estado do Rio de Janeiro. Né? É a segurança pública. Porque não adianta você querer, não estou te ensinando, né? Trazer o que deu certo em Miguel Pereira sem antes arrumar a casa, né? Tá muito bagunçado, né, doutora? Bastante. Eu nunca vi um estado tão violento como a gente tem hoje, em tudo quanto lugar. A gente está conversando aqui, alguém está sendo assaltado. É isso aí. A gente está no Recreio dos Bandeirantes, um lugar... Violência ficou naturalizada, Todo mundo né? da Zona Oeste melhorava de vida. Quero me mudar para o Recreio ou para Barra. Agora quem mora na Barra quer mudar para Miguel Pereira. Verdade. Quer mudar para Teresópolis. Sabe? Olha que inversão.
né? Antigamente as pessoas queriam vir para cá, agora as pessoas que estão aqui, que conquistaram, que prosperaram, querem sair. Recreio dos Bandeirantes, 10h30 da noite, vira deserto. Gente, isso aqui era um lugar que a gente vinha para cá se divertir, restaurantes, quem gosta de boate, deserto, porque a sensação de segurança e, de fato, a violência chegou aqui. Daqui a pouco tá ali na Zona Sul. Uai, Zona Sul ninguém sai de madrugada mais, acabou. Então, assim, é uma tarefa violenta Estão que você vai assaltando encarar. barbearia de fuzil. Não precisa falar mais Você vê, nada. o cara vai roubar uma tesoura, eu tenho um salão de beleza. Quer dizer, ele vai roubar ali uma tesoura, um secador, com uma arma que custa 60, 70 mil reais. Olha a discrepância. Aquilo É. ali, ele não tá ali para roubar, ele quer tirar onda. É verdade. Essa é a realidade. É impunidade. Nós vamos passar um vídeo aqui da cidade maravilhosa que você conseguiu transformar. Eu gosto muito dessa... Não precisa nem botar o fone não, né, Renan? O que você acha? Não, vai sem fone mesmo. Isso aí o prefeito vai ter... Olha isso aí, pessoal. Brasil, onde a natureza dança com a alma do povo. De braços abertos, somos terra de contrastes. A cidade tem 30 mil Do verde habitantes. infinito da Amazônia ao azul cristalino de nossas praias. Cada sorriso, Suíça, cada abraço, considerada reflete Suíça nossa brasileira? essência, Terceiro com melhor muita clima do mundo. diversidade, alegria O Luiz e Gonzaga passou a vida Somos dele rios que 30 serpentem anos pela lá. terra. E ele fez Somos uma o cerrado música, que Miguel floresce Pereira, na seca. Suíça brasileira. Somos vida em Sério? cada É. Legal. na cidade ou no campo, Olha na isso. festa ou no cinema. Olha, e olha como é que Miguel Pereira é gostoso. Ah, é uma gente. delícia. E agora tem parque, tem várias coisas ali. Turismo Miguel em alta, Pereira, né? pra quem tem Ó, criança, eu sei que muita gente tá indo lá visitar. Se eu não me Muito engano, legal. E a Mariana Paris Bispo recebe aí 1 conta milhão pra de gente japoneses que a por gente ano, fica- só de japonês. Eu tô falando da cidade, uma cidade mais turista do mundo. Quer dizer, Miguel Pereira receber mais de 1 milhão de turistas, cara. Você fez mágica lá. É, foi mágica. Deus foi bom. E a gente tem um estado tão maravilhoso, né, cara? É o estado que mais recebe turismo, né? No Brasil. Isso aqui é lá, né? Miguel Pereira. Olha que coisa linda, gente. Aí, Esse aí é o nosso cartão postal, Lago de Javari. um dos maiores encontros de moto, pessoal, né? Tem esse oficial que aconteceu agora recente, mas lá sempre tem eventos de motoclubes. É uma cidade muito legal mesmo para ir. Tem quantos hotéis lá, prefeito? Hotéis e pousadas, já estamos lá batendo uns 87. Responsável o quê? Por uns 40% da... Temos 3.600 leitos, né? Então, só que eu preciso de 20 mil leitos. E a cidade comporta? Vai comportar. Sério, cara? Gramado tem 34 mil habitantes e tem 78 mil leitos. Parecido com você? É. Então dá para chegar. Por No isso que eu caso, lancei a Gramado você- Carioca. E tá tendo proporções hoje, tá chegando novos hotéis ou como é que É, eu tá? tô com investimento lá de 168 milhões construindo o Colline de França, aquele hotel que foi eleito segundo. Rapaz, é bom falar sobre isso. É, cara. foi eleito o melhor hotel do mundo 2 vezes. E a segunda unidade no Brasil está construindo desde o ano passado. Vai inaugurar setembro do ano que vem. 168 milhões de reais o Colline de França e Miguel Pereira. Vai gerar quantos empregos? Há mais de 140 empregos. Aí vai passar o PIB lá, vai passar de 1 bilhão. Vai. Caramba. Ali inauguramos a primeira Maria Fumaça do estado do Rio de Janeiro. Sensacional. Tem uma projeção que a Maria Fumaça... Cara, o pessoal adora isso É, aí, cara. a Esse Maria parque Fumaça aí vai levar 920 mil visitantes por ano. O teleférico lá, se eu não me engano, é o maior do Brasil, né? A maior distância, né? Não, é o trenó. Trenó. O perdão. trenó da montanha é o maior trenó da América Latina. Esse aí, ó, 1,5 km de trilho. Tu já andou? Não. Que legal, cara. Lá em Balneário tem um desse também. Tem. Eu tive o prazer de conhecer. Pessoal, tá aqui, né? A gente tá falando aqui de números sem maquiagem, sem enfeite, né? Que quem gosta de enfeite, pessoal das alegorias de escola de samba, né? Por falar em escola de samba, foi bem lembrado aqui o Eduardo Paes, mais uma vez, né? Zombando da cara de pessoas e, pior ainda, pessoas deficientes. Esse é o Eduardo Paes de verdade, né? Aquele que ele imagina assim, não tem ninguém me filmando, eu vou ser quem eu sou. Quando a esposa tentou
o alertar, ele já tinha zombado de um deficiente visual de uma maneira bem esdrúxula, né? Então esse cara, ele quer ser governador, ele jurou pela Escola de Samba do Coração, a Portela, ele jurou pelo Vasco Coitado do Vasco, o Vasco já tá tão mal e tem um torcedor que ainda mente pro Vasco dizendo Tão que ele não desqualificado, deixaria... né? Um torcedor tão... Mas você, falar de segurança pública, a gente está caminhando para o final, você vai dar uma entrevista para a Record. Acredito que vai ser o seu maior gigante para ser vencido. A segurança... País, o Bukele, de El Salvador. Esse cara, ele fez uma promessa antes dele ser presidente, que ele iria acabar com as gangues e acabar com o crime. Uma pessoa, pessoal. Ah, mas um andorinha não faz verão. Claro, genericamente não. Mas todas as vezes que há uma transformação no mundo, é através de um homem. Martin Luther King, né? I have a dream. O que é isso? Eu tenho um sonho. E Barack Obama usou essa frase e acabou ganhando a eleição nos Estados Unidos por causa da frase de um cara que marcou uma história, né? Que era o pastor Martin Luther King e tantos outros. E você vai encarar essa fatura pesada, né? E o Bukele deu exemplo aqui. Ele conseguiu transformar uma cidade que tinha, se eu não me engano, 480 homicídios das mais barbáries que eu já vi, de decapitação, jogar corpos espalhados. E ano passado, 2025, El Salvador teve um latrocínio, gente. Que inveja. Um latrocínio, ou seja, aquele roubo que o camarada vai tomar um celularzinho, né? Vai roubar um celular para tomar uma cervejinha, doutor, e tira a vida do cara com a facada ou com um tiro. Ele conseguiu transformar. Não estou dizendo que você tem que adotar, né? A gente está falando de um país desse tamanho para uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que tem 16 milhões de habitantes. Mas ele conseguiu um grande feito, acredito eu, pela coragem, pela estratégia que Deus colocou no coração dele, e os números estão aí para dizer, ele estava certo, ele conseguiu. Não, com certeza. Eu falo sempre, quando a gente fala através de um homem, é porque atrás de um homem existe uma equipe. E não tem jeito, Marcelo. O exemplo é do líder para os liderados. Não tem como ser o contrário. Hoje, infelizmente, a gente tem eleitos governadores, pessoas que estão ali governando, seja qualquer esfera, né, municipal, estadual ou até presidencial. A gente tem eleito pessoas que totalmente não são exemplo de nada. E com isso, como que os liderados vão dar resultado se o líder não tem nenhum tipo de exemplo, não traz nenhuma visão diferente? Então, verdadeiramente, você pode ter certeza que o Mandurinha só faz verão sim, como você disse. Sim. É só a gente marcar posição e ser exemplo. Deu certo em outros lugares, que né? Todos aqueles que estão com você, direto e indiretamente, vão comprar o teu sentimento e vão transformar o Estado. 5 ou 6 ex-governadores já foram presos no estado do Rio de Janeiro por corrupção. É a mesma coisa sempre. Consecutivo. Consecutivos. Quer dizer, a Isso é população, ela tá desacreditada, vamos dizer assim. Entre aspas, tá, gente? Porque toda vez que surge alguém, um nome que desperte a confiança, e hoje a gente tem a internet. Rede social tá aqui, a gente pesquisa a vida do camarada em 1 minuto. Antigamente, não tínhamos esse acesso, tá? Tanto que tem governante hoje que quer acabar com essa liberdade da gente pegar e ver. E legal que temos essa transparência. Doutora, tá preparada? Preparadíssima. Vamos lá, 1º de janeiro de 2027, ao lado do governador. A sua posição vai ser muito importante. Primeiro, Sim. a presença de uma mulher, isso já é muito legal. Aquele olhar sensível, mas você voltada para a área da segurança pública. Sim, exato. Isso revela o olhar além do alcance, né, do André. Sim. Ele conversou bastante comigo para a gente alinhar exatamente essa questão do trabalho. E, de fato, a segurança pública vai ser a base de todo o trabalho, para que o investimento volte a querer o Estado do Rio de Janeiro, para que o povo fluminense volte a querer, né, viver aqui em paz, ter orgulho. Então, a gente precisa desse trabalho de base, retomar os nossos territórios, retirar Isso. esses territórios do crime organizado
e a circulação de pessoas também, fora dessas comunidades também, porque as pessoas jogam muito para a plateia essa questão de retomada de território, mas a verdade é que no asfalto também as pessoas não se sentem seguras. Você está num ponto de ônibus e você tem o seu celular roubado, furtado. Então, todas essas frentes a gente precisa combater e a gente vai até o final. E você vai estar lá na ponta da lança, Sim, exatamente. cuidando exatamente dessa situação, dessa Exatamente. área tão precária do nosso estado. E você tem muita experiência, já foi da delegacia da Draco, Isso. da Core. Eu fiquei bastante tempo no combate ao crime organizado e realmente ali você vê que o problema é um monstro. Você precisa realmente combater. Não, senão ele você engole. trabalhou em delegacias assim, Exato. barril de pólvora, né? Exato, exato. Então, assim, o André, quando me convidou, ele foi muito claro com isso. Ele falou: não quero jogar pra plateia, não quero botar uma Legal. pessoa XYZ pra dizer que tem que ser alguém que conheça o que vai fazer, sabe? Onde tá o problema. Então, é uma missão realmente muito específica e muito desafiadora, mas a gente tá pronto pra poder arrebentar, atropelar mesmo a criminalidade organizada. Parabéns, André, porque você escolheu uma pessoa técnica, vamos dizer assim, né? Bolsonaro fez o mesmo quando assumiu a presidência, né? Todos os ministros deles eram merecedores da cadeira, não teve cargo político, se você olhar. Então, assim, acho que não sei se outros candidatos têm vice-mulheres, assim, com competência na área da segurança. Você escolheu muito bem, cara. Tá de parabéns. Ah, obrigado. Que vocês consigam. Uma das maiores virtudes de um líder é saber escolher equipe, né? Escolher as pessoas e O é Tarcísio, isso. o Tarcísio de Freitas tá aí, né? Bolsonaro escolheu um cara que foi número 1 no IME, né? Escola Militar de Engenharia. Cara, ele fez uma conta outro dia, você viu esse vídeo? Não. Pô, ele começou num quadro, começou a fazer umas contas lá. Foi. Cara, meu irmão, ele é muito cabeção. Olha só, o cara, o trabalho que ele fez à frente do Ministério de Infraestrutura. Infraestrutura. Foram entregues mais de 2.500 obras, 2 anos de pandemia. Mesmo assim, o cara entregou. E lá em São Paulo tá com a reeleição praticamente faturada, né? A popularidade dele bem lá em Mas cima. você sabe por quê? É um gestor empreendedor e zero gestor político. Zero político. Essa é a saída. Por isso que você escolheu a Tainá de Moraes. Aliás, Tainá Moraes, tá, gente? Tiro de. Tayane. Ah, perdão, Tayane. Não sei porque eu falei Tainá. Não, mas tá. Cara, vou te falar, eu tô bem otimista. O que eu estou vendo aqui, tenho recebido outras pessoas, né? Recebi o pré-candidato André Marinho também, um jovem, mas eu tô bem otimista, tá? Eu ainda não tenho candidato para votar para governador. Conheço muita gente no PL, eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu tenho para deputado federal, para senador, que vai ser o primeiro senador, doutor Emílio do Guaracamp. Ah, mas Emílio não é político. Eu não quero político. Se fosse para político, enfim. Quero um camarada que tenha compromisso de fato, que seja gestor, que seja empresário para entender como que funciona. E eu quero desejar a Doutor Emílio vocês... é um grande amigo. Conhece o Emílio? Muito. Ele vai estar Guaracamp, aqui, gosto ele vai muito estar aqui dele. dia 7 com o Renato Araújo de Angra. Ah, que legal. E um grande homem, um homem É assim, preparado. eu tenho um salão de beleza há 32 anos no mesmo endereço. Atrás do meu salão, o doutor Emílio fazia xarope de Guaraná. Atrás, cara, isso há muito tempo. Olha a potência que se transformou. 1.000 funcionários. E um tem- grande médico. Ele sim é médico. E tá fazendo uma pós agora, inclusive. Ele vai trancar, né? Porque ele tá tudo encaminhando para ele ser candidato no DC, Isso. a senador. E eu falei, Emílio, você tá bem, porque são 2 cadeiras. Você pode ser a primeira opção e você pode ser a segunda. É. Imagina se o eleitor tem essa visão. Eu quero votar em alguém novo. Quero votar num novo governador. Quero votar num novo senador. Então tá aberto esse negócio que, mesmo o povo estando desacreditado, ele tem uma esperança assim. Ele tem uma de que sede. pessoas mudem. E a política muda tudo, né? Muda. Muda. Os impostos que a gente paga, o imposto que você paga para cima, o imposto que sai, tudo passa pela política. E também tem uma coisa, Marcelo, assim, eu tenho um princípio de que alguém vai governar nossas vidas nos próximos 4 anos. Então, já que alguém vai governar, que seja alguém que a gente escolha. E não a nossa omissão, porque a nossa omissão talvez seja um dos grandes problemas dessa conta que chegou no estado do Rio de Janeiro. De tanto a gente não querer discutir política, pessoas querendo, né, ficar à margem da política. Ao não se envolver, você é levado por um sistema e é o sistema que está aí. Então chegou uma hora da gente fazer, não tem como obter novos resultados praticando velhas ações. Chegou uma hora de você fazer tudo novo.
você vai depender ou vai precisar muito de uma alerge alinhada com as suas ideias. Você conhece aquilo ali como ninguém, como poucos, né? Deve ter uma renovação de 40% dos deputados. O cenário está esquisito. Toda hora alguém sendo preso, alguém sendo denunciado. Então, o meu número, eu acredito que 40% vai haver aí uma troca, né? Uma renovação. Não, com certeza. A minha vantagem, Marcelo, é que eu já fui do Legislativo, já fui do Executivo. Sim. Então, essas experiências que a gente tem nesses 26 anos faz a gente ficar muito preparado para lidar com toda essa costura, com diálogo. O segredo é diálogo. Agora, o grande diferencial disso tudo, Marcelo, é quando você é exemplo. Sim. Esse negócio de falar alergia é um problema, não é. É um problema para quem é farinha do mesmo saco. Agora, quando você vem com uma nova proposta, você é uma pessoa que tem legado e tem história, eles respeitam. Aqueles mal intencionados respeitam. E vai ter uma troca muito grande na Leste. Eu também tenho essa mesma visão que a sua e vejo que vai ter uma grande oxigenação na política do Estado do Rio de Janeiro. Legal. Gente, estamos chegando no final. Poxa, poderia até ir um pouquinho mais, né? Ele tem muito assunto para tratar, mas ele vai fazer entrevista para a TV. Eu queria agradecer ao André Português, que é pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, ao lado da sua vice, muito simpática, Tayane Moraes. Que Deus ilumine vocês, dê toda a Amém. sabedoria, toda, porque Amém. mais importante do que conhecimento é sabedoria. Todos esses políticos aí que estão enrolados, eles têm conhecimento, mas por lhe faltar sabedoria, eles acabaram enveredando por um caminho que realmente não é um caminho legal. Então, queria agradecer a vocês, de coração, desejar o melhor para vocês. Quem sabe, um dia eu falo, poxa, André, eu tive o prazer de te entrevistar e verdade. você é governador. Muita sinceridade. Queria que vocês, né, deixassem uma mensagem para esta câmera ali, considerações finais para o povo do estado do Rio de Janeiro. São 16 milhões. 17 milhões e 200 mil habitantes. É muita gente, cara. Então, queria, André, que você, não vou dizer a palavra convencesse, que você dissesse aí, falasse para os nossos ouvintes, né? Porque muitas pessoas vão ter acesso nessa câmera aqui. Marcelo, primeiramente agradecer a você, a toda a sua equipe. Obrigado pelo carinho do convite. Todas as vezes que você me chamar, para mim vai ser uma honra. Quero aqui também agradecer a você que está nos acompanhando. E eu queria deixar aqui um entendimento e um registro. Primeiro que desde o momento que a gente começou aqui esse bate-papo, não foi um discurso de um pré-candidato a governador, foi um desabafo de um fluminense. É o desabafo de uma pessoa que é morador do estado de Janeiro, que não aguenta mais ser governado por corrupção, por milícias, por uma política que envergonhou o estado do Rio de Janeiro para o Brasil. Então, deixar bem claro que isso aqui não é discurso de pré-candidato a governador. E também deixar registrado que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele não precisa de mais um governador. Ele precisa de um gestor. Esse é o segredo das eleições de outubro. Porque o que está se apresentando aí, os nossos adversários, eles representam 100% a velha política. É mais do mesmo. E não tem como obter novos resultados praticando velhas ações. Então, a gente, quando se coloca... Ontem, Marcelo, me perguntaram assim, André, você é a terceira via? E eu respondi, não, eu sou a única via. Legal, A via de gestão, a via de ser um pré-candidato preparado para governar, não para discutir politicagem. É Governar isso, para todos, né? governar para todos e transformar o estado do Rio de Janeiro. É isso. E devolver o orgulho. Eu sei que eu vou deixar vários legados, mas o maior legado que vamos deixar é devolver o orgulho do fluminense falar que nasceu e que mora no estado do Rio de Janeiro. Gestor nada mais é do que fazer uma boa administração. Tá aí, pessoal. Tá anotado. Doutora Tayane Moraes, delegada da 14ª, vice-governadora do André Português. Queria também que você fizesse suas considerações e muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Marcelo, pelo convite, pelo nosso bate-papo.
E as pessoas que nos acompanharam também, muito obrigada. E realmente, é afirmar aqui o nosso compromisso com a população, porque a gente precisa sair desse mundo invertido que o Rio de Janeiro se tornou, né? O certo virou errado, dessensibilização, ninguém mais se sente surpreso de ver o nível de violência, é só mais um dia e isso precisa acabar. E tem data para acabar e a gente vai fazer essa mudança. Então, é uma missão, eu sou servidora pública de carreira, então agora eu vou passar a servir diante dessa missão que a gente possa realmente mudar a batalha, o campo de batalha. Isso aí. Tá preparada, né? Preparada. Preparadíssimo. Gente, eu vou deixar as redes sociais dos nossos convidados. Inclusive, você pode pesquisar um pouco mais sobre o André Português, porque o currículo dele é muito interessante. É um cara que está muito preparado para assumir. Eu acho que Miguel Pereira é o grande cartão de visita, cartão postal, né? Isso, cartão de visita. Deu muito certo lá. Então, você vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre o André Português. Quero agradecer a Hugo Rodrigues, que está aqui, Rafael, toda a equipe, meu diretor, o Lord Gentleman, Renanzinho, e a você que nos acompanha. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista. E lembre-se sempre, felicidade não é questão de destino, é questão de escolhas. Duas coisas o ser humano não tem como fugir: oportunidade e arrependimento. O camarada, por ele não aproveitar uma oportunidade, depois ele se arrepende. Isso aí. Votou errado, não tem jeito. Lá na frente, me arrependi. Então avalie. As oportunidades estão aí para você avaliar. Agora, se você tomar a decisão certa, eu tenho certeza que a palavra arrependimento vai ser o seguinte: estou realizado. Então aproveita as oportunidades que Deus tem te dado e Deus realmente ele quer o melhor para você. Agora a decisão é sua. A Bahia, há 20 anos, é governada pelo mesmo grupo político, né? Jacques Wagner e companhia. O cara não é empresário, não tem CNPJ, mora num apartamento de 9 milhões de reais e agora pegou emprestado 2,5 milhões, segundo ele, que não colou, com o operador financeiro do Daniel Vorcaro, porque ele queria dar um apartamento para a filha dele. Então, você que é baiano, acorda. Não chegue lá depois da eleição e fala, me arrependi. Não, eu estou realizado, porque eu votei numa pessoa para tirar essa turma aí. O Flávio Bolsonaro é a opção melhor que nós temos hoje para a gente conseguir tirar a esquerda do Brasil. E o Brasil sair daquele estigma de governado pela esquerda, pelo socialismo, que só faz bem para quem manda. Então, gente, fica aí nossas palavras, um pouco de indignação também, mas espero que você, dia 1º de janeiro, não tenha esse arrependimento. Obrigado, queridos. Que Deus dê toda a força, toda a sabedoria para vocês, toda a inteligência e de vocês também se cercarem de pessoas boas, que o ex-governador, infelizmente, não conseguiu fazer isso e a qualquer momento pode ter o mesmo destino dos outros 4 ou 5 governadores. Verdade. Gente, um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.